eu aceitava a dependência. Eu achava que para eu ser a Carla, para eu ser, porque manti cedo, tive aquele problema familiar de aceitação. E eu achava que o meu parceiro é a única muleta que eu tinha. Não tinha mais que me apegar a lugar nenhum. Eu acredito que Deus não nos fez para ficarmos só. Mas também acredito que Deus não nos obriga a ficar com quem nos está a maltratar. Então, se estivermos só, bem resolvidas, felizes, não é problema. Olá, seres de luz! Nós voltamos, como prometido, mais uma edição. Espero que vocês tenham a apreciar as edições todas que chegam até aqui. E que histórias, cada uma com uma história de superação, cada uma com a sua luz, com a sua energia. E vamos andando, porque o nosso foco mesmo é equilibrar e alinhar aqui o nosso deslocamento com as ideias incríveis que temos, ultrapassar as nossas dificuldades. E hoje, falando em ultrapassar dificuldades, eu tenho um ser de luz aqui incrível, que é uma alma que eu conectei assim, em tão pouco tempo, foi tão intenso, e que vocês vão pensar assim, ficaram apaixonados um pelo outro, uma pela outra. Mas é que é mesmo, é uma grandiosidade, uma simplicidade, é uma alma que tu dizes assim, mas espera aí, ela faz isso, faz tanta coisa na vida, já ocupou o cargo aqui, lugar ali, mas essa simplicidade toda é por quê? Pois é, porque quando a tua alma é gigante, tu não precisas parecer, porque tu és. E este ser hoje está aqui comigo. Eu tenho uma honra muito grande de ter aqui a Carla Torrão. Bem-vindo loucamente, Carla. Agora fiquei emocionada. Porque quando tocaste naquele momento que dizia que aconteceu, é que as pessoas não sabem nem que elas têm que saber. É que elas me empurraram. É que empurraram-me para a foto, né? Porque éramos 3 e acredito que era o destino ou era ciúme da outra. E eu a tentar, disse, então, as colegas, vamos receber o prêmio hoje, para deixar-me tirar fotos. Mas uma só abraçava a doutora Laurinda de uma foto, disse, ai meu Deus, antes fosse já... É que se verem a foto, se calhar vão para o meu Instagram procurar, está lá. Vão dar conta que eu sou a mais afastada daquela foto. Então, aquela foto... Então, eu lembrei isso. É que é estranho, é que depois daquilo, passou uns dias, surgiu assim o amor. Mas, eu como não quero aqui lagrimar e tudo mais... boa noite, seres de luzes Da Loucamente. deste podcast Loucamente. Para mim é uma honra. Acima de tudo, por hoje considerar esta doutora que aqui à frente está como uma mãe, como uma irmã e como uma amiga que eu nunca tive. Então, para mim é muito emocionante. Não sei o que é que virá daí, quais são as questões, mas eu tenho a certeza que vamos viver muitas emoções ainda neste... Eu já estou emocionada. Eu já começou. Neste podcast, porque eu fui-me segurando para não olhar, mas a forma muito espontânea que começaste sobre a forma que nos conhecemos era importante passar, que nem eu e acredito que nem a doutora Laurinda esperava que chegasse a ver esta aproximação tão forte, que contando não dá. Não dá. Só vivendo. Parece que está a ser exagerado, né? Está a ser exagerado, mas não, há vivendo. conexões mesmo de almas. E vocês vão compreender durante esse percurso todo do nosso Loucamente, que esperamos que não chegue ao fim, porque eu sei que vocês estão a adorar, estão a gostar muito. E existem conexões que só quando estamos na frequência, só quando estamos naquela vibração, por mais que haja impedimento, como o caso da doutora Carla estava aqui a contar, houve alguém que não a deixava encostar até a mim, e afinal as pessoas que tinham que estar juntas, alinhadas nesse caminho, eram nós as duas.
E doutora Carla, para mim, é uma honra muito grande. Nem sei tratar de doutora Carla, sabe? Minha Carla, Isso, para tua mim, minha filhinha. Carlinha. É, sou a tua Carlinha Sim, mesmo. e é uma honra muito grande, pá. Tu és um ser incrível, tu és uma mulher grande, muito gigante mesmo, com uma humildade tão leve, uma leveza. Tu trazes paz, sabes? Quando estás ao Ai, pé que de nós, eu te dava um bocado a ralhar com ela. Que ela às vezes sim. faz, sou mãe, às vezes também sou mãe dela. E tu na política de feminino, tu como mãe, tu como vice-presidente de uma associação que abrange o país todo, que para mim eu acho que é a primeira associação que tem o país quase todo praticamente. Não conheço assim outros que estão espalhados pelas várias províncias, como essa a vossa responsabilidade. Carla, fala para nós um pouquinho aqui para os nossos locamentos. Quem é a Carla? Que esse ser de luz que está aqui, que eu conheço, que tenho o prazer de conviver, de estar na minha jornada, mas que lá em casa também querem saber. Quem sou eu? É que às vezes, Laurinda, às vezes fica complicado saber quem sou eu. Eu acredito que eu sou muitas versões e em cada versão a transformação de um tempo, de um momento, de uma vivência. Eu sou uma jovem que teve que revestir-se de uma mulher muito dura, de uma mulher muito disciplinada, de uma mulher muito focada, para hoje estar e chegar aonde eu cheguei. Que eu acredito que ainda não cheguei a lugar nenhum, mas, Estamos a caminhar. mas eu tenho fé que vou chegar. Para às vezes muita gente olha e vê que já sou muito, mas eu acho que eu ainda não sou muito. Não, não sou. Eu sou uma mulher que, infelizmente, mantém muito cedo. Infelizmente. Infelizmente, teve que deixar muita coisa para trás porque fez filho cedo. Mas hoje eu agradeço a Deus por ter permitido que o meu caminho passasse por aí. Durante algum tempo eu não aceitava essa realidade. Mas hoje eu acredito que Deus sabe o que faz. E eu tinha que passar por este processo de ter tido filhos cedo, ter tido marido muito cedo. Eu, com 17 anos, eu completei 18 anos, dia 1 de outubro, e no dia 13 eu dei a luz do meu primeiro filho. Muito nova. Muito nova. A Carla está com que idade hoje? Hoje estou com 33, dia 1 de Idade de outubro. Cristo! Dia 1 de outubro estaria a fazer 34 anos e o meu filho, meu primeiro filho, vai estar a fazer 17 anos. Olha só. E hoje olho que se isso não passasse pela minha vida, eu seria mais uma jovem qualquer. Então acreditas que cada desafio que nos é entregue na vida tem um propósito? Cada um carrega a cruz que lhe merece. Uau. Cada um carrega a cruz que lhe merece. Porque em função disso eu tive outros objetivos, outras direções. Tive que mostrar que eu cresci, que eu desenvolvi, que eu sou mãe, que eu consigo e que eu não vou decepcionar o facto de um dia eu ter traído aquela confiança que os meus pais depositaram. Não, ela está a estudar, ela está bem e ela vai ser a procuradora, porque ela queria ser procuradora. Sonho da mãe. Hoje é estranho que estás diante de uma mulher que já passou por muito tipo de serviço. Já fui garçonete. É sério? Já fui garçonete, que as pessoas não sabem. Eu já servi. Eu, se me deres um estoque, 2 arcas e uma geleira, não tem quem vai arrumar bebida melhor do que eu. Então já estás convidada para arrumar a minha. Não tem quem vai. Que às vezes eu não sei onde é que está o peixe e está a carne. Não se preocupe, se eu arrumo. Sim, também, muito obrigada. Eu aprendi, não me arrependo de ter um dia. E não sabes como é que eu fui parar para esse emprego. Na brincadeira. Não imagina. Aquilo era Plurijogos, que era a empresa que geria os casinos de Angola. Estava a recrutar e uma prima que já trabalhava lá chegou a avisar, pá, aí estão a recrutar. Naquele grupo, eu também com a pressão social que vivia, porque já ter marido, mais nova, todas as irmãs, fomos. Fizemos as entrevistas. Quando ligaram para mim, todas as minhas irmãs, amigas, pessoas que foram connosco, que foi um grupo de moças fazer a entrevista, disseram, te contrataram porque tens cara de garçonete.
É verdade. Sério? Sério. Afinal, o garçonete tem cara. De todas nós, foste a única contratada por teres cara de garçonete. Olha só, eu nunca ia associar a doutora Carla com uma garçonete. Jamais, talvez numa fantasia, não é? Já fui garçonete dos casinos de Angola. Trabalhei no Golden Dragon, no Benfica. E tinha lá um chefe, eu não vou citar o nome, um português, que o trabalho dele era pisar as pessoas. Meu Deus do céu. E eu, não sei, Deus é que sabe, mas eu nunca aceitava. Eu disse, não, você não vai me faltar respeito. Ainda menina, né? Ainda a menina devia ter 19, 18, 19 anos. O César deveria ter 1 ano já. Ainda menina, rumei para este emprego. Por causa dos conflitos, decidiram me transferir-me para o Casino do Brasília. Bairro Azul. Bairro Azul. Trabalhei durante um tempo nesse casino e eu dizia às minhas colegas, eu não nasci para estar aqui. Eu vou voltar a estudar. Então eu estudava de noite em Sotec e trabalhava. Tinha horários que entrava das 14 às 21 ou das 21 às 4 da manhã. E com filho? Já tinha marido. E já tinha marido. Aqui tem mais coisas ao detalhe que não adianta contar. Sim. Não adianta recuar lá no tempo. A Carla nasceu em que província de Luanda, Angola? Angola é grande, né? Agora temos 25 províncias, ou 24, já nem sei. Temos 21. 21 províncias agora. Eu, graças a Deus, poderia ser de uma outra província, se calhar para experimentar uma outra coisa diferente, mas eu nasci em Luanda. Minha mãe, no dia que me teve foi atropelada, grávida, e deu à luz na clínica do Prenda. Essa vacina do Prenda. Na clínica do Prenda, porque ela, no momento foi atropelada, faltavam dias para eu vir ao mundo, então levaram-lhe à clínica do Prenda. Depois dela ter sido operada, meia-noite começaram as dores do parto, e aí eu vi. Essa é a história que a mamãe me contou. Do dia Mamãe, desculpa, se tem outra, mas essa é a história que me contaste e essa é a história que eu estou a partilhar. Então, dia 1 chegas ao mundo. Dia 1 de outubro. 1 de outubro. 1 de outubro, cheguei. Que é o mês da nossa comunicação também, da TPA, sim, da rádio. Acho que a TPA é 5. Mês da e por sinal, Deus foi tão generoso comigo, meu primeiro filho é de 13 de outubro. Isso. Já estava aí aquele sinal todo de que ia para comunicar, porque aquela é uma ótima comunicadora. Se calhar estou aí com a TPA, acho que é a rádio. É a rádio, a TPA, se não me engano. Sim. Mas então a Carla é essa. E depois fui tendo outros desafios, durante algum tempo, sofri abuso no relacionamento, porque fui obrigada a aceitar que o meu ex-marido, o meu parceiro, tivesse uma outra relação. E quando eu permiti, já trabalhava num casino. Quando eu comecei a trabalhar no casino, as coisas começaram a mudar. O que se refere, Carla, aqui? Permitir? Aceitar mesmo? Aceitar. Sabias ou ele comunicou-te ou aquele saber? Eu sabia. Mas nunca ele comunicou a dizer que eu tenho uma outra pessoa? Não, ele comunicou. Se queres ficar comigo, top, eu tenho mais outra relação. Que ferida que acreditas que isso carrega numa mulher, acarreta numa mulher? Eu acho que naquela época há coisas que nós vivemos, Laurinda, é porque é para viver, para nos ensinar alguma coisa. Hoje é o que eu já não me permitiria viver. Já não me permitiria, porque eu acho que eu gostava muito mais dele do que ele de mim, porque o processo foi sempre assim. Até porque ele foi o meu primeiro namorado. Também era um garoto, não é? Também, entre aspas. Olha, eu não minto. E hoje eu não minto por um motivo, porque eu entendo que a mentira destrói as pessoas. Exatamente. E começando por nós. Sim, por nós. Porque quando eu engravidei, nós começamos a namorar, eu disse a ele que tinha 19 anos, eu tinha 17. Afinal, ele tinha mais. Sim, ele tinha 24. Uau! E quando deu aquele barulho das famílias no pedido, você ficou com o menor e tudo mais, aquilo deu uma confusão grande. Eu entendi que eu é que tinha causado. Também eras uma menina, eras uma menor de idade. Ele que era adulto tinha responsabilidade. Não estamos aqui a culpar ninguém, né? Ele também que me disse que se eu lhe amasse tinha que nascer. Porque eu enfrentei um monstro muito grande familiar, porque a minha família entendia que não.
eu tinha que dar continuidade aos meus estudos e tudo mais. Eu sempre fui muito concisa, muito definida naquilo que é a minha vida, naquilo que eu queria para mim. Se Mas eu com uma menina com dissesse... 17 anos, já Sim, pode escolher. não, não pôde, mas graças a Deus não encontrei esse aperto. Eu já falei isso uma vez, a minha mãe sabe que eu falei sempre. Eu encontrei esse aperto no meu lado materno, mas o meu pai olhou para mim e disse: é isso que queres? Eu disse: pai, é o que eu quero. Vai. Ele disse: tá bom, se der errado, minha filha, eu estou aqui. Uau. É que Assim nós mesmo. precisamos É. desta força, não é, do pai? Sim, porque às vezes os nossos erros são irreversíveis e ninguém pode nos julgar pelos nossos erros. Nós temos, enquanto seres humanos, ter a oportunidade e o direito de errar, porque este erro poderá nos levar para um passo maior, Exato, com ou mais maturidade. para alguma maturidade, ou para alguma realização. Isto é muito importante. Uau. E eu acredito que meu pai percebeu. As mães são protecionistas. Sim, por natureza. Por natureza. As mães têm um olhar mais abrangente. Conseguem olhar além daquilo que nós estamos a mostrar. Mas o meu pai disse: pá, o que é que eu vou fazer? Queres? Tudo bem. Eu te Já estavas apoio. grávida, já estavas grávida na altura, Já quando o estava pai grávida. disse isso. Disse-me. E esse "Tá bem. apoio para ti foi Se o é quê? o que tu Significado? queres, traz, como é que ele disse? Traz aqui o jagunço. O jagunço, que era o neto dele. Quero o gerro. O genro. É o jagunço. Traz aqui o jagunço. E pronto. E Ele foi aquilo sábio. Acreditas que ele foi sábio nessa foi, atitude dele? por quê? Porque ele sabia que foi uma falha minha, que podia entrar em choque, que eu estava a crescer, estava num processo de redescobrir-me, e poderia entrar em choque com tudo aquilo que ele me ensinou enquanto humana, enquanto filha, enquanto educação. Então, ele preferiu esconder o ego dele Uau. de pai, Que não é fácil. que não é fácil, para dizer assim: minha filha, de forma indireta, eu estou aqui. Eu vou te dar as mãos. E só depois desse processo é que a minha mãe acolheu, porque sentiu segurança por parte do meu pai. Então não foi um processo, e desde este processo a Carla já não foi uma pessoa normal, já foi uma pessoa muito seletiva com tudo, já foi uma pessoa que escolhia onde estar, como estar. Eu não ia a discotecas, não ia a festas de sunsets. Fomos com 3 sunsets que eu fui na vida, não chegam Não 10. chega nem 10, não é? Não. Escolhia sempre muitos lugares onde estar, com quem estar, como estar. Era sempre fui muito focada no que eu quisesse. E os teus pais sempre foram muito presentes na tua vida, Carla? O meu pai, eu tenho um os pais. apelido. Ah, Eu tenho um apelido que chama Mateus, mulher do pai. filha do pai. Mulher do pai. Ah, é mulher do pai. Sim, porque o meu pai é daquele pai que gosta de ir às compras no final de semana. Desculpa, Ai, pai. que giro. Mas isso é bonito. E eu sou xará dele, E- né? é. Ele é daquele tipo que gosta de ir às compras no final de semana. E sempre que ele levasse-me ao sabadão, as senhoras... Nas compras. Sim, as senhoras diziam que eu era a mulher dele. Ah. Eu dizia minha filha. Então, fiquei com esse apelido, mulher do pai, né? Que também, eu acredito que eu também não fui uma criança Sim. muito fácil. Mas isto hoje resultou nesta mulher que está aqui à sua frente. Nessa mulher que luta todos os dias para olhar o outro como se fosse a si mesma. Hoje vou aprendendo outras coisas, mas eu em si sou muito democrática em tudo. Eu entendo que eu não devo avançar sem que o outro me diga como é que se sente. Claro. Se está tudo bem, se eu posso, se eu não posso. Eu aprendi a colocar-me a todo momento no lugar do outro. Porque se o outro está a viver isso e pode viver, é porque eu também posso viver isso. Posso ter essa experiência também, não é? Às vezes nós dizemos: o nosso fardo é muito pesado. Não. Há quem tem um fardo mais pesado do que nós. Então hoje eu tenho esta sensibilidade e olho para as coisas desta forma. Por isso é que hoje cheguei a ser... Sou muito dura também. Contigo mesma? Comigo mesma e com os outros. Às vezes é muito raro que eu dei as segundas, terceiras chances para uma coisa que é o óbvio. Porque eu entendo, Laurinda, que se eu te disser assim: se tu comeres este arroz, vais me magoar.
Exato. E você come. Uma, duas. Você fez isso por consciência livre. Eu te contei que me Porque eu te magoa. disse que me vais magoar. Exato. Então, se tu fazes isso é porque tu não te importas. Então, interessa-te que eu te dei uma segunda chance. Você vai Não. fazer sempre. Eu tenho uma frase muito bonita que... Muito bonita não até, é muito real, tipo, muito necessária até que vocês ouçam muito bem isso. Onde tu não és ouvido uma, duas vezes, tu não és necessário aí. Não gastas as tuas palavras É daquele como uma lugar. chamada de telefone. É. Se ligares para mim a primeira e a segunda eu não atender, eu não vou te atender. Sim, porque tem que aguardar, não é? De facto, esse é um assunto mesmo muito pertinente, Carla. Porque as pessoas, de facto, acham no direito de que temos que te Sim, atender. eu às vezes encontro 20 chamadas, mas desculpa. Se eu vi que eu não atendi a primeira, a segunda. Vou te ou atender eu, na 10ª. eu emocionalmente não estou bem, ou eu estou ocupada, ou eu não. Alguma coisa está-se a passar fora do comum que não me permita dar-te atenção. Exatamente. Então, isto é igual. Claro. É igual. Então, esta é a Carla. Hoje, de tudo que eu já passei, falei aqui um pouco de que já fui garçonete, já trabalhei no cofre de previdência da Polícia Nacional, fui diretora, mas antes fui chefe de departamento de uma área, e esse é um assunto muito sensível que quando for para público pode ou não causar conflito com a pessoa que lá esteve comigo, poderá se identificar ou se calhar achar que há aqui uma mágoa, mas não há. Eu tive durante algum tempo, depois desse processo de trabalho, trabalhei na Tondinha. Que A é essa Tondinha é aquela empresa que tinha os carros, os parques móveis. Ah, Que os carros montam aqui, ou sim, montam de ali. brincadeiras Acho que hoje até hoje ainda infantis. tenho no 1º de maio, deve ter lá um ali atrás. Ok. Onde era o mercado? André Mercado, eu trabalhei nesta empresa e foi por meio desta empresa que eu comecei a abrir-me para o mundo e conhecer a realidade, porque houve uma época que eu tinha uma missão que era a renovação do equipamento que viria para Angola. E eu ainda muito pequena, com 19, 20 anos, porque eu fiquei cerca de 6 meses nos casinos. E depois Sim. fui para esta Foi só uma empresa. experiência. Foi uma experiência. Depois voltei a estudar e fui para essa empresa. E quando fui para esta empresa, tive a oportunidade de conhecer o Dubai pela primeira vez. E para ir ao Dubai tínhamos que pedir autorização dos pais. Porque quem tinha naquela época menos de 25 anos, Não podia sair. não, eles para darem o visto. Ah, o próprio país. Sim, o próprio país, só com autorização. Sem E acredito, proteção. sim, e consegui aquilo. E eu fui com aquela equipa. Quando eu cheguei, quando viajei pela primeira vez, quando cheguei no Dubai, eu disse, ai meu Deus, eu estou a sofrer num relacionamento desnecessário. Desculpa ela falar isso, mas eu disse, Pera, porque eu sério? estava a ver um mundo diferente daquilo que eu conheci. Ou seja, então aquela vivia o relacionamento abusivo. Acredita que havia uma ferida em si que deixava com que esse abuso acontecesse? Sim, porque eu aceitava. Qual era a ferida que a Carla acredita que carregava? Eu aceitava a dependência. Eu achava que para eu ser a Carla, para eu ser, porque manti cedo, tive aquele problema familiar de aceitação. E eu achava que o meu parceiro é a única muleta que eu tinha. Não tinha mais que me apegar a lugar nenhum, nem a mim mesma. Ou seja, tem aqui uma crença de que hoje muitos ainda vivem isso, que é a crença de que mulher sem marido não é. Não, isso não é verdade. Eu acredito que Deus não nos fez para ficarmos só. Mas também acredito que Deus não nos obriga a ficar com quem nos está a maltratar. Então, se estivermos só, bem resolvidas, felizes, não é problema. Não é problema. Sim, Eu estou não é aqui, aquilo que nos... estou aqui, Exato. estou aqui. A Carla está solteira, está solteira? Sou uma mulher solteira, bem resolvida, e na minha mente só tem uma coisa, é que eu crie condições para mim e para os meus filhos. Tu vai com quantos filhos, Carla? 2, e Um logo, casal. para que isto aconteça, eu tenho que estar bem. E quem vier tem que agregar ao dobro do que aquilo que eu consigo agregar para mim mesma. Exatamente. Então já há uma busca aí, aquela já tem. Depois de ter passado esse desafio todo de relacionamento, familiar, porque quando nós nos colocamos num lugar
de abuso, que somos abusadas e deixamos estar, é porque ainda não sabemos bem o nosso valor, né? O valor real de quem nós somos. E quando nós somos crianças, somos adolescentes, estamos a sair de uma fase de adolescência, porque 18 anos é o Ninguém nos quê? ensinou que é E amor próprio. sim, exatamente, 18 anos é uma garota. Com 18 anos tu não és uma mulher. A lei diz que és maior de idade, mas não quer dizer que tu já és uma mulher madura Porque com eu não estou consciência, pronta, eu não né? conheço. E é assim, naquela época só tinha uma coisa que nos ameaçavam: vou-te pôr ovo, Pois, para ver se é virgem. para ver se é virgem. É a única coisa que rondava, mais nada do que. Educação, Mas sentar nunca, conosco nunca mesmo. tinham nos dito o que era deixar também de ser virgem, né? Sim. Qual é a importância? Quem que nós somos sem O ser que é que isso? acontece? Qual é a relação? E é normal. Hoje, graças a Deus, hoje os filhos da Laurinda, os meus filhos, e os filhos de outras pessoas têm a oportunidade de ter já mães que já têm esta liberdade e já o mundo já está nesta sincronia de informação de que isso é de acesso fácil, já não é um tabu. Porque a nossa mãe, a mamã desculpa, mas é a realidade. Nem a minha mãe, nem a A mãe minha? não nos disseram como é que Não, eu era. não lembro. Nem nos Não, disseram como é que se não fazem tenho os memória. filhos Eu nem também. conversavam comigo sobre o período, nem sobre a menstruação, que A isso é uma única coisa realidade. do período que ensinaram é que se tivesse a jorrar, era ter a Não, sua toalhita não branca poder dar beijinho, não tomar banho na e, baina dos e era, rapazes. e era aprender a lavar e para ficar branquinho, branquinho, pôr na lata de óleo de palma para cozer, metias aquilo ali a ferver, depois lavavas e ficava tudo. Mais do que isso, Não desculpa. contavam, não nos contavam. Eu também tinha Não. aquela crença, também diziam assim, não podes dar beijinhos, rapazes. Só assim de um lance, de um ar, nem como nos prepararam emocionalmente. Por exemplo, eu tive, o meu foi muito desafiador, o meu período foi muito desafiador. Há crianças, adolescentes, pessoas ainda, que vivem com esse problema. Têm dor, têm febre, têm mal-estar, até adultos ainda hoje. E que ainda há, Carla, mães que não conversam, ainda há Mas tem que haver, que não conversam. nós A não. educação menstrual, de facto, é muito, muito importante. E eu sei que a Carla, falando nesse tema, é uma das pessoas que apoia muito vários lugares, vários lares, que eu sei que há tempos fez uma viagem pelas províncias Sim, eu tive e Cabinda. foi levar mesmo estes meios para ajudar muitas meninas. Fomos à maternidade também, fomos à cadeia, fomos em Cabinda. E olha que vamos estar em Cabinda agora na próxima semana. Vamos já em Cabinda. Sim, vamos Boa. estar de novo para o mesmo propósito. O que é que acontece? Porque nós entendemos que aquilo que não nos é ensinado não nos pode ser cobrado. Exatamente, bem dito. Se nós não ensinarmos, não educarmos as meninas, as mulheres, até aquelas que fizeram filho de forma prematura, que é o meu caso, nós não teremos mães mais maduras, não teremos as mães que vão poder explicar ou até se cuidar. Porque já não é só cuidar de quem vai trazer ao mundo, também é de autocuidar-se. Então, Exato. por causa disso é que eu particularmente entendo e que fora a Anjo tenho a brigada, Ação Jovem, que eu Sim, sou sim, sim, mentora, sim, sim. e é por meio da brigada que eu pude receber o prêmio no dia em que nos conhecemos, porque nós organizamos consultas gratuitas para mulheres dos 15 aos 35 anos, saúde íntima e mental da mulher, porque nós entendemos que a mulher é o veículo para uma sociedade tranquila. Por meio das mulheres pode-se adquirir muitas doenças, muitos desvios comportamentais, e por isso que há essa necessidade de nós olharmos para as meninas como um bibelô, Exato. por cuidar, por orientar. Eu não sei muito, eu ainda tenho muito que aprender nesta minha pouca idade que tenho, mas acredito que a minha história de vida, que tudo que eu vivi enquanto Carla menina, hoje é consequência do não ensinamento, do não mostrar do caminho. Acredito que os rapazes
tinham mais direções, pois que os pais eram mais duros que os rapazes. Mas as meninas sempre deixaram, a mãe vai cuidar, a mãe vai cuidar, a mãe vai cuidar. Até porque parece que o padrão estava estabelecido. Menina é para lavar louça, menina é para arrumar, a menina é para a menina para limpar chão. Pronto. Assim mesmo. Era claro. Nós éramos muitas meninas e cada uma tinha o seu dia. Se hoje eu vou lavar a louça, a outra, minha irmã, vai lavar a roupa no tanque, Uma vai limpar ou chão. a outra vai limpar o chão. Outra vai catar Eu água. gostava muito do dia de limpar o chão, arrumar a sala. Divertias-te mais? Eu podia pôr música romântica. Era o teu espaço. Um espaço. Eu podia pôr música romântica e podia pôr uma camisola branca do pai, porque o pai tem muitas camisolas brancas. Podia pôr uma camisola branca e um calção curto, mas tinha uma coisa que ele nos ensinou e eu não me lembro algum dia que eu tenha mostrado o meu umbigo. As barriguinhas. As tuas coxas, mas a barriguinha, aquilo podia dar surra. A barriguinha não. Sim, e achas que de alguma forma este valor que o papá passou, este lado paternal, porque muitas das nossas dores das mulheres é não termos um pai que nos acompanha, que nos diz à esquerda, à direita, né? Porque a dor das mulheres, o mundo hoje está com uma ferida muito grande paternal, né? E cada vez está a piorar porque os pais agora estão a abandonar já, não é só não estar. Antigamente ainda estavam em casa, ainda estavam aí presentes, né, com uma figura de autoridade. Hoje já nem estão mais. Acreditas que de alguma forma esse teu acompanhamento do teu pai, essa agência do teu pai, fez a Carla que está aqui hoje com essa sabedoria? Fez. Mas o pai também exagerava, ele levava todos os becos, até nas amiguinhas dele. Mas eu não queixava, né? Mamãe está a ouvir. Já passou, já prescreveu o crime. Já prescreveu. Já prescreveu o crime. E achas que isso não afeta como mulher ver que o próprio pai ainda tinha essas brincadeiras praticamente, porque eu considero isso como uma desvalorização da mulher, porque quando o homem não sabe bem... Acho que não. Porque eu... Não causou nenhuma ferida em ti, é isso? Não, em mim não, porque eu já fui filha de uma outra mulher. Ok. Eu já nasci nesta realidade. Acredito. Então era o natural para ti, era o normal. Era o normal. Seria o anormal se não fosse a minha realidade. Claro. Hoje eu digo que é muito errado. Hoje Sim. eu digo que é muito errado. Mas quem é eu para julgar é o meu pai. Quem é eu para julgar as suas ações, as suas motivações, o meio, as vivências, as suas escolhas. Quem sou eu? Claramente. Acredito que ainda que pudesse fazê-lo, não faria. Porque todas as vezes que eu senti-me no chão, a primeira mão que levantou-se para segurar-me foi a dele. Então, por mais que eu tivesse moral para o julgar, não. Uau. Não teria. E falando agora nas mulheres, Carla, eu sei que tu és muito apologista, tu és aquela pessoa que não tens problema em levantar outra mulher. Foi isso que eu senti comigo. Uau, ela não conhece-me tão pouco tempo, como é que ela viu isso em mim? E ela quer mostrar-me ao mundo, quer mostrar-me onde ela vai, quer dizer, não, olha, ela aqui é diferente. Hoje a luta das mulheres é abafarem umas às outras. E tu, pelo contrário, lutas para exaltar. Porque eu entendo que se a Laurinda estiver bem, eu vou estar bem. Uau. Quanto mais referências boas nós tivermos, melhores mulheres, melhores jovens mulheres nós teremos. Eu também tenho sentido, tenho vivido, eu sou consequência disso, eu vivo muito isso. Às vezes diz-se que ter algum conhecimento é pecado. Ter algum conhecimento a mais é pecado. Mas eu não olho, por exemplo, a Laurinda como um pecado. Eu olho como uma mulher que eu tenho muito para aprender, muito para beber. E se eu acho que eu tenho que aprender para a Laurinda, imagina quantas outras mulheres precisam beber e aprender desta mulher. E quem sou eu para guardar este valor só para mim? Uau, é incrível. Não tem Porque lógica. hoje há uma luta muito frenética. Eu não sei quem é o bicho que se colocou no nosso meio e para dividir, que nos a dividir, em que uma é mais bonita, porque o padrão diz que essa é mais bonita que aquela, e que eu que tenho que estar no topo, eu que tenho que ter mais likes, eu não posso andar com essa, aquela não, aquela é minha inimiga.
Que bicho invisível é que acreditas que há aí entre as mulheres? Eu hoje já não sou assim. Eu já me senti também muitas vezes mal no meio de algumas mulheres, porque elas faziam questão de mandar recado, até dizer alguma coisa, por exemplo, uma piada desse sentido assim. Aí eu não gosto da Linda porque eu acho ela muito arrogante. Espera, mas tu não conheces a A Laurinda? inteligência gera arrogância no meio daqueles que não têm conhecimento nenhum. Exatamente. Porque se tu disseres assim, o arroz branco para ficar soltinho é colocar água na medida e fogo baixo. Ela não sabe o que é isso. Exatamente. Então ela vai achar que estás a ser arrogante por ensinar-lhe. Porque ninguém ensinou-lhe que ela pode beber de outras pessoas. Então, para mim é isso. A inteligência gera arrogância. Gera arrogância. Seja no meio feminino como no meio masculino. Há homens também que não aceitam ouvir que uma mulher sabe o que é meio campo. Mas como é que o Mbappé está no meio campo, é ponta, mas ela sabe isso como? Mas a pessoa precisa mulher, Yeah, precisa mas é a minha mulher. observância. Yeah. Eu tenho gosto por desporto, eu tenho gosto por política, mas como é que ela está a comentar? O presidente viajou. Eu decidi, enquanto humana, enquanto mulher, sentar frente de uma televisão, olhar análises políticas, ler e fazer leituras. Claramente. Se as minhas leituras enquanto opinião não forem certas ou erradas, mas são as minhas, nós enquanto humanos temos a capacidade de conseguir os passos e as oportunidades da nossa voz ser ouvida. E se temos essa particularidade, todos os entes que estiverem ao nosso redor não nos precisam bloquear, só nos precisam respeitar. Até porque isso, Carla, não é só no nosso meio das mulheres amigas. Às vezes mesmo na família, sabes? Na família não podes até ser a pior. primeira, não podes ser a primeira a brilhar muito. Ou quando, por exemplo, tu escolhes um ambiente novo. Por exemplo, eu sou daquele tipo de pessoas que eu preciso muito de silêncio. E eu preciso muito de um lugar que me sinto leve, sabes? Eu acho que todo mundo é assim, mas eu particularmente tenho essa coisa. Eu sentir que no meio onde eu vou todos os dias, o assunto é o mesmo, eu me retiro. Né? Preciso me retiro daquele lugar porque eu preciso da minha vibração. Eu trabalho com frequência, vibração, energias. Se eu sinto que aquela pessoa, que até minha família, neste momento não está em condições para convivermos, eu me retiro, não trato mal nem nada. Mas para o outro lado que não compreende, isto é ofensa. E que a pessoa está arrogante, que a pessoa está mais com o nariz empinado, o termo é esse. Mas o que acontece muitas das vezes é que as pessoas não têm a mesma percepção que tu estás a ter. O que acontece? É fácil julgar. Como tu não estás a perceber o que a outra pessoa está a tentar comunicar, vou julgar, vou atirar pedra, é maluca, está louca, fala de coisas diferentes. Quando tu não conheces alguma coisa, qual é a tua naturalidade de ir para lá? É ofender o outro. Porque tu não conheces, nunca ouviste falar. Nós é que temos que estar prontas, né? Temos que estar pronta, você que está aí em casa, é que tem que estar preparado para lidar com estas pessoas, situações. Eu não sou obrigada a conviver com famílias tóxicas. Eu não sou obrigada a ter uma amiga. Porque tivemos 30... mas a tua amiga há 20 anos, ok. Mas neste momento da minha evolução, da minha necessidade... não se enquadra. Não se enquadra. Quem sabe lá à frente? Não é porque é arrogância, é porque é mal, não é maldade. Nós não podemos, né, Carla, nos prejudicar. Estou aqui a falar mesmo especialmente para vocês, estão sempre a mandar essas perguntas. Não podemos nos deixar prejudicar porque o outro tem nosso sangue. Sim. Porque tem o nosso sangue, até mosquito tem, muitas vezes nos morde, mosquito tem, mas na minha família. Eu que mais levo. Exatamente. E Carla tem lado também com isso na sua vida, na sua jornada? Tem que é assim, é que nós crescemos em meios que é aquilo que falei sobre a transformação do tempo, do tempo, da sociedade, até da forma da constituição das famílias. Exato. Hoje é muito normal que eu não esteja muito ligada com aquela prima que jogava semalha comigo. Exato. Porque aquela prima que jogava semalha comigo encontrou um caminho e entendeu que eu não sirvo neste caminho. Mas o facto de eu não servir nesse caminho não quer dizer que eu sou uma pessoa não grata. Não quer dizer que ela odeia. É só porque ela sente que a minha frequência e a dela não é a mesma. Claramente. E isso é normal. Eu, por exemplo, Laurinda, se me vieres falar, mas
a Joana falou isso de ti, eu vou ouvir. Mas a Joana nunca vai saber que eu ouvi isso. Mas a tendência das pessoas quando não Porque eu estão não tenho curadas... tempo, eu não tenho espaço. E eu entendo que, de forma cordial, eu vou te ouvir para não te magoar. Embora que o sensato seria dizer, mas a Joana disse isso por quê? Por que a Joana sentiu-se confortável em dizer Exato. isso sobre mim? Exato. Mas eu prefiro matar. Yeah. É a Joana, vai sentir que eu vou bom dia, boa tarde. É a Antônia que veio me dizer que vai sentir também que eu bom dia, boa Boa tarde. tarde. Mas eu sou livre de Claramente. decidir que essa frequência não me faz bem. E eu hoje entendo que aquilo que transcende o nosso entendimento não depende de nós. Não depende. Se eu posso resolver, eu vou resolver. És Se eu- ingrata. Carla, antigamente, olha, ainda temos de ouvir isso. Não existe o Tu és antigamente. ingrata. Olha, eu te ajudei no teu princípio da tua vida. Não existe, Peraí. mas o princípio é como tudo. Eu posso ter ajudado-te no princípio e tu também me ajudas. Porque hoje tudo olhas, a frequência, e acredito que a tua Laurinda deve saber isso melhor do que eu. A frequência é isso, são as lições. Tem pessoas que o papel dele é mesmo só passar na nossa vida para ajudar a fazer isso. E isto que ele nos ajudou a fazer, ou ela, vai influenciar muito naquilo que é a objetividade da sua vida também. Traz benefício Não quer dizer que para aquela mim. pessoa Não seja responsável por todo o teu sucesso de vida, não é? Não, ela não é responsável pelo meu sucesso de vida. Ela é responsável por aquele Ato, aquela ação. por aquele percento que devia acontecer naquele lugar, naquele momento, naquele instante. E a peça que estava ali para eu me movimentar era esta. E que também serviu para a evolução dessa pessoa, de alguma E isso, forma. espiritualmente, acredito que também tem repercussão positiva na vida de quem ajudou. É como dizeres a alguém que Deus te abençoe. Exatamente. O meu Agora ficar Deus presa. Sim, o meu Deus te abençoe, vai abençoar a ti, mas a tua bênção vai repercutir naquilo que eu desejei a ti de coração livre. Sim, porque há pessoas que estão há 30 anos presas numa ação que fizeram a alguém, porque esse alguém, quando foi ser procurada, não retornou conforme a pessoa estava à espera. Ou seja, as pessoas fazem na obrigação de ter retorno, não fazem-se por fazer, não é? Hoje em dia temos muito isso, não é, Carla? Tem, por isso é que é assim, todos nós já fomos objeto não é o termo certo. Eu acho que o termo certo é que todos nós já fomos peça fundamental para a movimentação de alguma coisa Na vida de alguém. na vida de alguém. Ou para informação, ou para um gesto, ou para um caminho, ou para uma ajuda. Já é como aquele momento que tu estás sem solução, sem dinheiro, sem o que comer, mas Deus, de alguma forma, aparece alguém. É verdade. É igual. E tu podes nem sequer ser amiga ou amigo desta pessoa eternamente. Mas Naquele o momento. propósito daquela pessoa era aparecer na tua vida, naquele momento, naquela hora, naquele instante, para resolver aquela questão. Como tem outras pessoas que o processo dela é estar aí. Gratidão não é obrigação, Carla. Não, porque aquele de bem que a Laurinda fizer na minha vida, nunca serei eu que lhe vou retribuir, Laurinda. Será sempre as ações adversas que outras pessoas lhe virão fazer, porque eu acredito que Deus seja assim. Eu posso dizer muito obrigado pela ajuda, Laurinda, mas o peso da repercussão desta tua ação na minha vida virá de uma outra pessoa que vai te ajudar em algum momento, em alguma coisa. E já tiveste assim, alguma coincidência na tua vida dessa natureza, Carla? Sempre, sempre. Muitas vezes, tu mesmo, Laurinda. Tu mesmo, muitas vezes. Então, hoje isso já não nem me amedronta, nem me espanta. Nem o cair, nem o levantar. É tudo igual. É tudo igual. Então, eu acredito que isso não pode ser um assunto para as pessoas que estão lá em casa a ouvir, têm que perceber que tudo tem o seu tempo. E falando no seu tempo, hoje a juventude, tu trabalhas muito com a juventude também, está com uma fome frenética por
tudo que é tudo hoje, como se fosse a vida, eu uso muito o termo, a vida é um TikTok. Faz um vídeo daqui, está outro vídeo já pronta, né? Estás com uma roupa, faz outro vídeo, outra roupa. Hoje os jovens querem muitas coisas a correr, Carla. Que é que nós que já fomos meninas de 17 anos, 18 anos, a Carla já foi essa menina que viveu este desafio, teve que ser mãe cedo. E hoje temos muitas crianças, muitas adolescentes com uma pressa sexual gigante. O que é que nos apraz dizer, Carla, por essas pessoas? Que não adianta ter pressa de nada. Que tudo tem o seu momento, que tudo tem o seu tempo e que tudo no momento certo se vai encaixar. Que não adianta mesmo ter pressa. Porque hoje tu olhas para a vida da Carla, veja a Carla Torrão, vais lá pesquisar, hoje está no Política no Feminino, mas você não sabe que Política no Feminino em 5 anos era o sonho da Carla. Exatamente. Mas ela agora comenta no Política Feminino, ou ela vai para a TVzinha, ou ela vai para essa Olha, televisão. vice-presidente Ela é da vice-presidente de ANJ, uma associação, ela nem sabes o recebeu perrengue, prêmios. nem sabes o perrengue que ela já passou na ANJ Sim. e chegou aonde chegou. Exato. Não sabes as brigas que ela já teve Que e chegou enfrentaram. aonde chegou. Então, a vida do outro é para olhar e aplaudir. Só. E nossos pais, Carla, para falar para nossos pais mesmo, aquela Carla adolescente que teve aquela experiência também que nós referimos aqui, estava a estudar, de repente teve filhos, os pais, qual é a mensagem assim que podes deixar para os pais, alertar os pais sobre a nossa juventude, nossa adolescência, principalmente mulheres, principalmente tu defendes muito, porque sabes que é de lá, é de nós mulheres que vêm muitos outros problemas na sociedade, não é? Eu não me vou usar como exemplo. Mas há um exemplo hoje que eu dou muito às minhas sobrinhas mais crescidas. Eu digo a elas que eu não sou exemplo. Não sou exemplo. Porque não posso culpar o facto de me ter ensinado sobre sexualidade para ter tido filho cedo, ter interrompido os meus estudos e depois ter retomado muito tarde. Porque quando eu retomei os meus estudos, eu sou para ter noção, tive uma primeira filha em 2008. E eu retomei os meus estudos em 2012. Muito tempo depois, bons aninhos. 2012, que é depois, antes eu terminei o ensino médio. Sim, terminei o ensino médio, depois fui para a universidade em 2012. Com o filho para cuidar. Já tinha filho. Enquanto tinhas oportunidades para fazer sem ter filho. Então, eu acredito que não deve haver uma pressão psicológica a 100% dos pais. Eu acredito que o exemplo é muito contagiante. Os pais devem olhar, por exemplo, para as referências e permitir que cada filho escolha um caminho diante daquilo que eles apresentam com oportunidade. Hoje, graças a Deus, os pais deste novo equilíbrio social mundial não têm a pressão que os nossos pais tiveram, porque é uma época muito mais desenvolvida, onde os filhos com muita facilidade... Ela tem 14 anos, ela me diz: já tu és uma criança? Não, eu sou pré-adolescente. Ele próprio. Ela própria, estamos a falar diz cá, isso. ela, mamãe, eu sou pré-adolescente. A doutora, a professora me disse, eu sou pré-adolescente. Ok, és A pré-adolescente. escola hoje fala mais A escola sobre hoje isso. fala mais sobre Acho que no nosso isso. tempo nos falavam. Tínhamos uma disciplina que era educação moral e cívica, né? Mas nunca falaram disso. Não, nem não me falaram lembro. como se fazia Era só de bebês. respeitar as pessoas. Era saudar, bom dia, boa Sim. tarde, respeitar o mais velho. Não tenho memória sobre estes temas. Educação moral e cívica era só mesmo Sim. isso. Respeitar o mais velho, ter que dar bom dia, tens que cantar o hino nacional, tens que parar em frente à bandeira. Era o que nos ensinavam. Exato. Não tivemos educação sexual. Hoje, felizmente, já, não é? Hoje já, e nos países E já, mais mas desenvolvidos. aumentou o número de crianças a serem mais precocemente, Carla. Sim, aumentou o número de crianças a serem mais precoces por falta de informação. Nós não estamos a falar de uma zona urbana. Se falamos da zona conjuntural urbana, tem menos. Mas se estivermos a falar da zona periurbana, tem mais. Porque Será que as escolas não chegam até lá?
As escolas não falam sobre esse assunto nesses lugares, só No- falam nas escolas privadas? Sim, não, mas também há coisas que não é só não é escola, é mesmo a base. Então, aquelas mães, porque hoje acredito que as mães já estão mais na minha faixa etária, Sim, né? na nossa, Dos né? 20 e tal, dos Sim. 30, dos 40, estas mães têm que ter a responsabilidade de sentar de forma aberta, de olhar para os seus filhos como prioridade. Independentemente dela se teve essa educação ou não teve, hoje Eu não pode. tive, mas eu Exatamente. falo com a Kayla. Exatamente. Mas eu não tive. E se a Kayla fazer uma pergunta duvidosa, epá, eu vou pestanejar, mas vou Vai pesquisar para arranjar depois, uma sim, forma trazer uma resposta de mãe. de trazer uma resposta de mãe, né? Ela tem que perceber que existem limites, existem oportunidades, existem regras, existe o que é permitido e o que não é permitido. E isso, enquanto nós, mães, principalmente as mães jovens, têm que ter essa sensibilidade. E hoje, com a forma e porque antes não nos ensinaram, mas também éramos poucas, né? Sim. Era um terço. Sim, hoje Por somos quê? muitos, né? Porque nos focavam, apesar de não nos explicarem nada muito sobre isso, focávamos a 100% nos estudos. Claro. Era um ou outro desvio. E as Eu não coisas de casa, né? Sim, eu não faço parte de 90% de um desvio social. Não, claro. Acredito que eu faço parte de uma minoria. Uma Não, sim. não são muitas mulheres que viveram a mesma situação como eu. Exato. Então, antes tinha-se um controle maior, porque o quê? Porque mantinham perto, né? O namorado era o filho do vizinho. Hoje você vive Pois, aqui no o primo. Benfica, o teu namorado vive lá na centralidade de Zango Sim, bem distante. Você O vê? encontro de mas mesmo assim o índice aumentou. Mas pronto, deixando aqui uma mensagem para os pais, é isso que deixas a eles, cuidado com os adolescentes, não é? Mais atenção com eles, conversar mais, as mães principalmente. E Carla, tens alguém que deves um perdão na tua vida hoje que queiras pedir? Não Que eu precisa tenha dizer o que nome. perdoar? Sim, não, que deves um perdão. Sim, sim, que Não. tens que perdoar. Que tens que perdoar. Não, que eu tenho que perdoar. Sim, sim. Mas já perdoei. Amém. Que Já. bênção. E quem deves, a quem tu sentes que. Que me deve pedir Sim, perdão? sim. Não tem. Não, Não tenho. Porque é aquilo que já falamos sobre aquilo que depende de mim, eu resolvo. Uau. Aquilo que não depende de mim, não posso nem interiorizar como um assunto a ser resolvido por mim. Eu, de facto, tinha alguém por perdoar, mas já perdoei. Uau. Já Tu passaram muitos acreditas anos. nos seres de luz, não é? Não tem como não acreditar, porque em tudo tem o seu tempo, tudo é para acontecer no devido momento. A prova disso, eu atrás desse podcast, tem aqui algumas pessoas que querem engolir-me, a olharem aqui. Estão aqui bem atentos a aprenderem as coisas, agora estão bem atentos, a bem olharem para hipnotizados. mim, mas acredito que já não querem. Mas em consequência deste atraso. Então tens que pedir perdão a eles. Já tens alguém para pedir perdão, é isso? Não, acho que não é perdão, porque eu sei que eles não levaram isso como mágoa. Exato. O perdão é quando afeta o nosso ego, Exato. o nosso interior, quando alguém quebra o nosso íntimo. E eu não acredito que eu quebrei o íntimo deles, mas é para pronto. Se eu quebrei, desculpa em público. E para agradecer, Carla, tens alguém para agradecer? Tenho. Uhum. Tenho. Uma das tuas és tu, Laurina. Uma das tuas és tu, porque mesmo sem eu falar contigo, tu sentes quando tens que falar comigo. E isso não é só agradecer. Isso não é só agradecer. Tem mais alguém que é meio que oculto para mim, mas é alguém que sempre que pode está ali. E é alguém que disse-me assim: tu podes contar comigo. Sempre. E mesmo na ausência desta pessoa, eu sei que eu posso contar com esta pessoa. Uau, que bênção. Então, é alguém que eu tenho que agradecer constantemente. Bênção. Carla, para terminarmos aqui, o que foi loucamente para ti hoje na tua vida? Hoje foi o teu atraso, né? Hoje foi loucamente o atraso, mas acho que foi muito mais loucamente termos revivido, né? Ter revirado o tempo e olhar para a parte, só para que saibam, não contamos aqui 50% Nem 20. da minha história, né? Mas
parte dela já me deixa pensativa. E para mim isso é loucamente, porque ir para esta trajetória, recuar desta forma assim, muito simples, o tempo, e depois olhar para a mulher que sou hoje, para mim isso aqui é loucamente. Porque acredito que eu tinha tudo para não ser esta Carla que hoje as pessoas olham lá em casa, que hoje as pessoas olham para a televisão e dizem, ela é muito inteligente, mas é uma mulher que também tem medos, que tem receios, que tem dentro de si uma fragilidade, Uma mente cheia de coisas mas é que é também. uma fragilidade normal do ser humano, porque nós, enquanto ser humanos, temos o direito de sentir tudo, raiva, amor, ódio, tudo. Agora, esta gestão é que deve ser controlada. Claro. Então, para mim, isto aqui foi o loucamente e o facto desse vestido vir para aqui, né? Ela até o loucamente está igual a roupa dela. Carla Durão, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. É uma honra muito grande, mais uma vez. Que viagem incrível. Eu sei que vocês aí em casa também aproveitaram ao máximo estas ferramentas incríveis. Nós, loucamente, é isso, leveza. Nós não estamos aqui para te persuadir, mas sim para, com a nossa energia, transmutar e afetar a tua e também te levares. Porque nós queremos é que tu venha connosco, tu cresces junto, vem junto, tá? Obrigada, seres de luz.